Olá, gente. Oi, professor, bom dia. Oi, Bom dia, Castilho. Tudo bem com vocês? Renata, posso pôr você já de co-hoster aqui? Pode, claro. Você me ajuda, obrigado. Eu já vou pôr aqui. Vamos lá, Renata. Aqui, ó. Co-host. Joia, né? A Fernanda, bom dia. Samuel, Larissa. Bom dia, professor. Tudo bem? Aline, o André. Bom dia, professor. Larissa. Pro. Oi, Ana. Olha, a Aline é a Aline com H, né, Aline? Agora que eu percebi. Que diferente. Todo mundo deve falar, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Achei. Ah, é? Falam Haline? Que barato. A minha irmã chama Heloísa, né? E a Heloísa com H. Aí eu lembro, as pessoas também sempre falavam, nossa, a Heloísa com H, porque achavam que era com E, né? Legal. Ó, então já temos bastante gente aqui. Tá entrando mais gente. Oi, Felipe, bom dia. E aí, professor, tudo bem? Castilho, Olá. tá me ouvindo? Oi, tudo bem, Rubão? Eu vi aqui Tudo e curso você? vetor. Eu falei, caramba, que aluno que é esse aqui, curso vetor, né? Sou Joe com muito frio na careca. Rubão Marginal. E aí, Rubão? Tudo bem? Olha, você tá de capuz e tudo, agora que eu tô te vendo aí. Tô, cara, tá muito frio por aqui. É? Vou colocar esse David como co-host. Ah, não consigo. Esse David Eu coloquei a Renata. Ah, tá bom. Renata também é boa. Ela tá aí. Bom, gente, eu só entrei aqui para dar um recadinho para vocês. Hoje, às 3 horas da tarde... Eu vou dar um recadinho rapidão e vou embora, viu, Castilho? Tranquilo. Hoje, às 3 horas da tarde, está marcado a roda de conversa com o Diego, né, do trabalho que ele vem fazendo na rede estadual, para atenuar um pouco a ansiedade dos alunos, dado o momento de isolamento, distanciamento que a gente está, né? Então, está marcado para as 3 horas. O Diego, o prédio onde ele mora está em manutenção, e a parte, tá? A promessa dos caras é que volte até às 4, o que, obviamente, atrapalharia a gente. Então, fica assim, por volta de 2 horas da tarde, eu marquei uma conversa com ele, tá? Então, às 2 horas da tarde, eu vou confirmar se voltou ou não a energia, tá? Se tiver voltado, a gente confirma para hoje, tá bom? Se não tiver voltado, a gente não vai arriscar, porque a gente teria 2 opções, tá? Ou transferir para as 4 horas, esperando a volta da energia, ou cancelar, tá? Mas como é uma coisa que não depende dele, nem de mim e tal, a gente vai fazer o seguinte, se voltar até 2 horas da tarde, eu confirmo com vocês, tá bom? E tá mantida às 3 horas, tá? A minha participação vai ser bem rapidinha, porque hoje é dia de reunião com o supervisor da FUVEST, tá bom? Mas aí não tem jeito. Se por um acaso não tiver voltado até as 2, aí a gente vai adiar para sábado que vem. Tá? Para não ficar vocês dependendo de em cima da hora essa coisa toda, tá bom? Então eu vou colocar no grupo e às 2 horas da tarde eu coloco uma mensagem confirmando. Tudo bem? Beleza? Castilhão, de resto... De resto, tudo bem, né, Rubão? Vamos aí, né? Fora o frio, tá tudo bem? Tá, vamos esperar que essa volta às atividades aí não piore a situação, né? Porque a curva tá ascendente. Ainda eu estava vendo um gráfico agora, quantidade de casos e quantidade de morte. E os dois estão ascendentes, né? É muito estranho essa liberação, essa mudança. Não tem nenhum número. Eu não entendi também, Rubão. Não entendi nada, porque os caras estavam falando até na possibilidade de lockdown, né? E de repente mudaram da água para o vinho. Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos liberar tudo, beleza, né? Vamos esperar que isso uma liberação parcial, é estranho, né? Vamos esperar que isso aí na verdade, não atrase mais, né? Porque se volta, e aí depois volta para trás, quarentena, lockdown, é começar do zero. Uhum.
né? Enfim. Tá bom, turma? Eu coloco no grupo e aí a gente confirma as 2 horas, tá bom? David tá Beleza, risada Rubão. porque deve ter uma merda no... Ah lá. Deve ter uma merda. Não, é o Glaucio. Não fui eu dessa vez. Olha lá. Os caras me tirando. Valeu, gente. Boa aula para vocês aí. Tchau, Castilhão. Obrigado. Valeu, Rubão. Obrigado. Tchau, Rubão. Tchau. Abraço. Legal, gente. Então tá bom. Deixa eu ver. Então, sendo assim, eu estou colocando aqui um negocinho pra gente que é muito legal, quer ver? Eu preciso só conseguir fazer uma coisa, enquanto o pessoal ainda vai entrando aí, que é um exercício que a gente vai fazer juntos. Então, aos pouquinhos eu vou preparando aqui esse exercício para vocês fazerem comigo, tá? Beleza. Tá joia. É numa ferramenta chamada Padlet, não sei se todo mundo já jogou, já brincou com isso, mas ela é super legal que a gente consegue desenhar, né? Eu passo um link na tela, vocês pegam esse link e vocês vão fazer desenhos para mim de um exercício que eu vou passar aqui, tá bom? Então, costuma dar super certo, né? Fica super legal. Mas, vamos por partes. Hoje tem várias coisinhas que eu quero fazer. A gente vai continuar com a aula 20, né? Na aula 19, nós introduzimos o núcleo celular, com a estrutura, a parte realmente morfológica do núcleo, né? E agora a gente continua com os cromossomos, gente, número cromossômico e etc., para entrar na mitose e meiose, né? E divisão celular, acho que hoje mesmo já começo a fazer uma introdução de mitose e tal, tá bom? Mas, aproveitando essa deixa aí do Rubão, já que ele falou do Covid, né, da quarentena, eu queria comentar com vocês uma coisa. Deixa eu, já estou aqui, né, compartilhar minha tela e mostrar para vocês isso, gente. Eu não sei se todo mundo já entrou no site Planeta Bio e já viu que tem aqui, ó, um especial sobre o Covid-19. Isso daqui os professores que fazem o site, eles colocaram recentemente. E é super legal, né? É bem completinho, tá? Conceitualmente, tá muito bom essa teoria que eles puseram sobre o Covid. Por que ela é legal para vocês? Apesar de não fazer diretamente parte do meu setor da biologia, né? Mas indiretamente faz, por causa do ácido nucleico, né? Por causa da retrotranscrição ou da transcrição e assim por diante. Então, por quê? Porque provavelmente, né, gente, vestibulares desse ano vão perguntar sobre vírus, vão perguntar sobre sistema imunológico, anticorpos, né? Aquela história toda que a gente até já viu com os anticorpos nas proteínas, né? Então, quando você abrir aqui, ó, você vai ver o causador, aí conta, né, que o nome do vírus mesmo é SARS-CoV-2, tá vendo que barato, ó? E o nome da doença é Covid-19, né? Tem uma diferença nessa nomenclatura, certo? Então, esse vírus é um vírus mutante do vírus da SARS, né? Que era uma outra doença aí do início dos anos 2000, né? Depois tem a forma de transmissão, olha só que barato, né? Tá? Inalação de gotículas e tudo, né? O que mais que tem aqui, ó? Os sintomas comuns, né? Mais frequentes, olha, tosse seca, febre acima de 37, tá vendo? Ó, o período de incubação do Covid-19, né, da doença, varia de 1 a 14 dias, depende da pessoa, né? Veja, tem fadiga, dores do corpo. Sintomas menos frequentes, olha, pode ter até diarreia, tá vendo? Cólicas intestinais, né? Coriza, falta de ar e dor de garganta, né? Aí tem a parte aqui que é dos danos, olha aqui o que pode, né, causar a pessoa, né? Outros órgãos afetados, olha que barato. Pode ter alguma como fala, gente, algum dano no sistema neurológico, né? Por exemplo, tem pessoas que já têm relatos que perdem o olfato depois, né? Por um período indefinido, passageiro ou não se tem certeza ainda sobre isso, né? E pode ter outros problemas até nos rins, olha só, nos intestinos, tá vendo? Menos frequentes, né? São mais raros, mas pode. Profilaxia, aí vem aquela história toda, né? Olha só, lavar a mão e tudo, tá?
Diga aí, quem fala? É, Renata. Eu conheço uma menina que ela pegou o Covid do namorado Tá. e ele teve sintomas muito fracos, mas ela foi um dos piores, assim, que atacou o rim. Como isso acontece? Você pode explicar rapidinho? Então, porque o que acontece é o seguinte, né? Na verdade, esses sintomas e a gravidade deles, eles dependem do organismo, né? Porque o vírus é aquele lá, é o vírus SARS-CoV-2. De acordo com o organismo, como ele vai atacar esse vírus, como ele vai despertar o sistema imunológico, a reação pode ser pior ou melhor, né? Quer dizer, pode ser mais problemática, com sintomas e tudo, mais graves ou mais suave, entendeu? Então, a pessoa, na verdade, que pega o vírus e tem sintomas suaves, é graças ao sistema imunológico dela, que não exagerou no combate, né? A pessoa que, aí, pelo contrário, passa a ter o quê? Falta de ar e diarreia, afeta o sistema neurológico, etc., é por causa do sistema imunológico exagerando, né? Então, libera muita histamina, que causa vasodilatação e reações inflamatórias, né? Produz muito anticorpos exageradamente, glóbulos brancos, sabe? Então, tudo isso vai, por um processo inflamatório, danificando partes do organismo. É tipo o organismo meio que se sabotando, né? Então, daí é que pode levar a problemas nos rins, como você falou, né, da sua amiga, ou perda de olfato, né? Porque numa resposta exagerada, esses glóbulos brancos eles começam a atacar, principalmente macrófagos, né? Qualquer coisa, até tecidos da própria mucosa nasal, daí a perda do olfato, né? Ou os néfrons, que são muito delicados dos rins, entendeu? E assim por diante. Uma coisa que está relacionada com isso, gente, não sei se vocês já repararam, mas vários dos medicamentos que vão sendo testados, aí esse aqui é bom, não é mais bom, né? E assim vai, né? Porque são testes, são experimentos, mas vários desses medicamentos, eles são, na verdade, para controlar o sistema imunológico, né? Certo? Como, por exemplo, a cloroquina. Aí é inicialmente um medicamento que é usado para malária. O outro lá, né, me fugiu o nome agora, é um medicamento que foi criado para o ebola, né? O vírus ebola. O outro contra a hepatite C. Então, são medicamentos que dão uma controlada, uma reduzida no sistema imunológico, né? E por causa disso, por causa dessa reação exagerada. Agora, quem é que vai ter a reação exagerada a ponto de causar mal ao organismo, né? É isso que a gente não sabe, porque é meio que ao acaso, né? De repente a pessoa, por isso que a gente vê às vezes as notícias, a pessoa era saudável, não tinha nada, né? Não era idosa e pegou e morreu. Outro dia eu vi lá um segurança do hospital, que o cara era forte, jovem, né? Não tinha problemas de saúde e pegou a Covid-19 e morreu. Mas por quê? Porque o organismo dele, né, reagiu dessa forma exagerada. E como é que vai prever, né? Como é que cada organismo vai reagir? Não dá. Ainda bem que esses casos são mais raros, né? A gente viu no Brasil a taxa de mortalidade ela está por volta de 5 a 6%, né? Mais ou menos. Isso varia também ao longo do tempo, né? Mas 5 a 6%. Ainda bem que não é uma taxa maior, né, gente? Porque como se fala, a taxa de contaminação desse vírus é que é muito alta, né? O quanto ele pode ser passado de pessoa a pessoa, né? Porque, por exemplo, o vírus H1N1 da gripe A, quando ele surgiu, ele tinha uma taxa de mortalidade de 25%. Imagina, né? 25%. Então, de cada 4 pessoas que pegavam, uma morria. Só que a taxa de contaminação era menor. Então, não era tão contagiante assim. Essa era a vantagem do H1N1. E também, como era um vírus influenza, né? Da mesma família da qual já tinha vacinas, a criação de uma vacina foi rápida. Foi só foi uma atualização, entre aspas, da vacina, né? E aí já teve vacina para o vírus da gripe A 1 ano depois. E o vírus Covid não, que é do coronavírus, né? Família do coronavírus, não tem essa vacina tão simples assim de obter. Esse é o
o grande problema. Mas a taxa de mortalidade é baixa. Então, essa reação exagerada, assim, ela é mais rara, ainda bem, né, pessoal? Mas é por isso que surgem esses danos, esses problemas, né, em algumas pessoas, tá? E o site ainda tem essa parte dos exames, olha que legal, né? Por exemplo, o teste rápido. Verifica-se no sangue do paciente se há anticorpos específicos contra o coronavírus, né? Então, ele é rápido. Agora, se no teste rápido o resultado for positivo, o paciente tem que fazer um exame genético, que é o PCR, para ter uma confirmação mais precisa, né, gente? Olha o teste rápido aqui, ó, tá? Então, investiga-se os anticorpos da pessoa, é um teste sorológico, tá vendo? Se a pessoa tem o IgM, IgG, né? Olha as situações que legal, ó, com negativo para os dois, não foram detectados anticorpos. Então, a pessoa não teve contato com o coronavírus. Com mais e menos, a pessoa detecta no exame o IgM, que é um anticorpo, né? IG é de imunoglobulina, né? E o IgG não. O que acontece aqui? Sugerindo que o paciente, então, provavelmente está infectado com coronavírus há 7 dias ou menos. Olha que barato. Se tiverem os dois anticorpos, detectados os dois, o paciente encontra-se com infecção há pelo menos 7 dias. E se encontrar só o IgG, mas não o IgM, olha lá, sugere que o paciente encontra-se provavelmente no estágio de imunização contra a doença, né? Quer dizer, ele já teve contato e ele está imunizando, ele está produzindo anticorpos, mas ele não teve, ele pode ser até assintomático, né? Entendeu? Ele pode ser assintomático. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem alguém dentro de casa que pegou, né? Vamos supor, um irmão que pegou. E aí a pessoa está convivendo com ele, certo? Mas ela não pegou, ela não teve a doença. Se ela fizer o teste uns dias depois, uma semana depois, pode dar esse resultado. Encontra o IgG no sangue dela, o que mostra que ela pode ter tido contato com o vírus, mas ela ficou o quê? Assintomática, né? Então isso aqui é muito legal, gente, para vocês, para o vestibular e tudo, né? Muito legal mesmo, tá? E depois, peraí, como é que eu volto isso aqui? Professor, acho que a Larissa tem uma dúvida. Não era aqui, peraí. Peraí que eu errei aqui, gente, no site. Saí da página que eu estava. Deixa eu ver aqui a Larissa. Larissa, Oi, professor, tudo bem? No chat? Oi, Larissa, tudo bem? Pode falar. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Eu estava lendo um post que publicaram no Instagram. Estavam falando sobre a questão das pessoas que ficam incubadas. É incubada? Isso. Para respiração. Entubada. Entubada, isso. Por que elas, a maioria das vezes, ficam de cabeça para baixo e com um tubo, sabe? Por que elas ficam de cabeça para baixo? Cabeça para baixo, como você diz? Assim, tipo assim, de barriga para baixo? De barriga para baixo, porque na foto, um daqui dos slides que você mostrou do Planeta Bio, a pessoa tá normal, deitada com cabeça para cima. E lá na foto que publicaram, as pessoas estavam de cabeça para baixo. Isso. A pessoa estava de bruços, né? Isso. Engraçado. Olha, aqui tem uma radiografia, gente, não tinha visto. Olha a radiografia da pessoa. Mas engraçado, viu, Larissa? Eu não sabia disso, não. Eu não vi ainda uma imagem dessas com a pessoa entubada e de barriga para baixo, de bruços, né? Curioso. Deve ser alguma técnica médica, talvez alguém que tenha mais dificuldade de respirar, talvez facilite a respiração, né? Eu não sei. Eu vou até perguntar eu tenho um primo que é médico, vou perguntar se ele sabe a razão para isso. Depois eu comento com vocês, tá? Beleza, obrigado, professor. Legal, eu não sabia, não vi essa imagem ainda. Vamos ver se a gente descobre. Olha, gente, que legal aqui. O uso de máscaras protetoras tem uma interrogação, né? Ó, probabilidade de contágio. Tá vendo, ó? Contaminado, não entendi nada dessa figura. Alguém entendeu? Contaminado, probabilidade de contágio. Se o contaminado e o não contaminado tiverem de máscara, agora entendi. A probabilidade de contágio para outra pessoa é baixa, né? Tá vendo? Se o contaminado tiver de máscara e o não contaminado sem máscara, a probabilidade de contágio é média. Olha isso. Tá? Agora, olha só que interessante, gente. Se a pessoa contaminada tiver sem máscara e a não contaminada tiver... sem máscara. E a não contaminada tiver com máscara, mesmo assim a probabilidade de contágio é alta. Ó. Você vê?
Sabe por quê? Porque ainda tem os olhos, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês, até nas aulas presenciais ainda, né? Que os olhos são muito expostos, né? Então, essa pessoa, vamos supor, está contaminada, ela espirra, as gotículas de saliva já podem entrar em contato até com os olhos, né? E aí contaminando de qualquer maneira. Então, você vê que o ideal mesmo é tanto contaminados como os não contaminados estarem de máscara, né? É interessante essa figura aqui, né? E aí tinha um outro exame ainda, que era o mais aprofundado, né? Que é o PCR, veja, ó. Aqui vai fazer o que, gente? Realmente análise do DNA do vírus, né? Então, é uma confirmação mais, vamos dizer assim, mais próxima do correto, né? É uma confirmação mesmo do exame. Então, uma vez que a pessoa faz o sorológico, que era aquele ali, ó, vamos confirmar agora, né? Aí faz o exame do DNA do vírus, que é o PCR, tá bom? Por isso que a gente vê toda hora, né? Não sei quem testou negativo, mas vai fazer outro exame de confirmação, né? Tipo um governador, um prefeito. Deu positivo, mas vai fazer outro exame para ver se é mesmo, né? Então, é esse PCR aqui, ó, tá bom? Mas, olha, depois, gente, vocês entrem aqui com calma nesse Planeta Bio e dá uma olhada de novo. Você vê que tem várias interrogações, né? Que são informações a mais, né? Curiosidades e tudo, e detalhes que vale a pena você ir clicando e dando uma olhada, tá? Tinha alguém que levantou a mão aqui. Quem foi? Luísa? Isso, senhor, fui eu. Pode falar, Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Professor, deixa eu te perguntar. Eu estava lendo na internet, né? Então eu não sei se é verdade. Mas eles estavam achando que a vacina já ficaria pronta em agosto, no começo de agosto. Olha, eu acho o seguinte, Luísa. Espero que sim, né? Mas eu acho bem assim, bem antecipada essa previsão, né? Porque o que acontece é o seguinte: mesmo que encontrem uma vacina eficiente, fala, essa vacina aqui é eficiente, beleza, pronto, descobrimos, né? Tem testes que são obrigatórios de serem feitos, né? E esses testes, eles levam um bom tempo, entendeu? Primeiro em animais, depois em seres humanos e etc, etc. Então, assim, eu não digo que é impossível, né? Não é isso. Mas é bem... Se for em agosto, vai ser tipo um recorde de velocidade, entendeu? Não é impossível, é só improvável, né? Então, sendo mais realista, eu diria que é mais lá para o fim do ano, né? Talvez em agosto anunciem, pronto, encontraram uma vacina muito promissora, uma vacina que parece fazer efeito, né? Fantástico. Agora a fase de testes. Agora, para a gente realmente, nós aqui, né? Pessoas normais, irmos tomar uma vacina, pelo menos eu acho, né? Até o final do ano, um pouco mais para frente, entendeu? Tá bom, Luísa? Ou até mais do que isso. Tá bom, tinha mais professor, alguém, obrigada. Gente? Imagina, tinha mais alguém com a mão levantada, não? Tem uma pergunta no chat, professor. A Gi perguntou se os testes têm que ser feitos em animais, se não há outros métodos. É para começar, são fases, né? Entendeu, Gi? A primeira fase é essa. É a fase de fazer o teste em animais, né? E dá para... A verdade numa situação dessas anormal, né? Numa situação dessas de pandemia que o mundo nunca viu, com certeza eles vão encurtar essas fases, entendeu? Tipo, o teste com animais tinha que demorar 6 meses. Então agora vamos fazer em 3 meses, sabe? Teste com humanos antes de aprovar a vacina tinha que ser por 1 ano. Falar, vamos fazer em 6 meses. Tenho certeza que essas fases vão ser encurtadas. Mas, mesmo assim, tem que passar por cada uma dessas fases, né? Entendeu? Até chegar na vacina. Tá bom? Boa pergunta. É isso, gente. Agora, quer ver? Eu vou colocar aqui. Isso aqui que eu descobri é uma coisa fantástica. Olha que barato, né? Sabe esses negócios de WhatsApp que mandam? Tem meme, tem piadinha, tem de tudo, né? Mas tivemos médicos que criaram um joguinho tão legal, pessoal. Deixa eu abrir ele aqui para poder compartilhar com vocês. Não sei se vocês já viram. Esse joguinho, ele... já sei onde eu tenho mais fácil aqui. Ele mostra para a pessoa quanto que ela conhece, né, as medidas preventivas contra o vírus. E o que esses médicos pensaram é uma coisa muito verdadeira. Quanto mais a pessoa tiver informações e souber a respeito do vírus, mais ela está protegida, né? Porque mais ela pode
se prevenir, etc. Entendeu? Então, está diretamente relacionado o grau de conhecimento do vírus, né? E o quanto a pessoa pode se proteger. Tem um link, então acho que eu consigo colocar o link aqui, vamos ver. Eu acho que eu consigo colocar o link aqui e vocês já pegarem, quer ver? Vamos tentar. Ó, vejam se vocês conseguem clicar nesse link que eu pus e aí abre um joguinho de perguntas e respostas, né? Aí tinha uma outra coisa. Vai tentando já? Sim, dá para abrir. Dá para abrir? Olha que legal, gente. Tem um textinho aqui que explica um pouquinho, né? Mas não tem segredo. Você vai abrindo e vai respondendo. Olha só, era esse o texto, ó. Tá vendo? Ó, o risco de contaminação com Covid pode estar associado ao nosso nível de informação sobre as formas de contágio. Pensando nisso, essa rede aí de hospitais, né, Rede DOR, fez um joguinho que serve para nos mostrar se temos informações ou não. Foram 2 médicos que criaram, gente. E aí você vai fazendo, né, e vai vendo o que você acerta e o que você não acerta, tá? Eu achei muito legal. São 20 perguntas e respostas, né? Vocês querem tentar? Vão fazendo aí, e aí vocês podem pôr aqui no chat quanto vocês acertaram, tá? Aí, quando vocês fizerem, eu vou falar para vocês também quantas que eu acertou, que biólogo erra também, viu? Também errei algumas aí. Tem umas pegadinhas, gente. Enquanto isso, ó, vai tentando fazer, tá bom? Enquanto eu vou abrindo aqui um exercício nosso da aula passada. É rapidinho esse joguinho aí, 2 minutinhos, né? Achei aqui o exercício. Que agora a gente vai voltar para o DNA, para o núcleo celular e para os cromossomos. Tá bom? Eu tenho uma foto aqui do meu resultado, mas acho que não dá para pôr no chat, né? Vou tentar. O chat não entra imagem, né, gente? Não entra foto, não. Bom. De qualquer maneira, então já vou colocando aqui qual era o exercício que eu tinha pedido para vocês fazerem da aula passada, né? 18. Que era sobre síntese proteica com mutações. Então, vou por aqui, ó. Exercício 18, né? Do caderno de exercícios. Certo? Que é o que mesmo, ó? Síntese proteica, né? Envolvendo mutações. Legal. E aí, gente, alguém já terminou aí o joguinho? Alguém conseguiu finalizar? Já? Quem quer falar aqui quantos acertaram? Eu vou falar então já quantos eu acertei. Ó, por acaso o exercício 18 é exatamente esse número, gente. Eu acertei 18 de 20. Tá vendo? Ó, acertei 17. Também erra. 17 até que mandou bem, hein? E aí, quem mais? Nunca soube do gato. Sim, isso é uma coisa impressionante, né, pessoal? Essa daí eu acertei. Eu lembrava, o gato, os felinos pegam o Covid. Que loucura, né? Porque, em geral, os vírus são específicos de cada espécie, né? O primeiro sinal foi que alguns tigres na China, se não me engano, ou na Rússia, pegaram tigres, né? Então, família dos felinos, dos felídeos. E aí tem várias pessoas que têm gato em casa e o gato pega. Mas o gato não transmite para as pessoas, ainda bem, pelo menos. Mas eles transmitem entre eles, né? Mas os sintomas nos gatos e felinos são mais fracos, ainda bem, né? Agora, sabe qual que eu errei, gente?
A Larissa acertou 15. Tem várias pegadinhas, né? Eu errei aquela do espirro. A do espirro. Eu também. Não acreditei que eu errei. Eu também, professor. Poxa, você tá assim, não? Você tá no mercado, na farmácia, putz, vou espirrar. Você põe a mão, né? Para não espirrar na pessoa. Só que a sua mão pode estar contaminada, né? Aí você põe a mão aqui, encosta no nariz, na boca e pronto. Então fala para pôr o antebraço e tal, né? E a outra pegadinha, qual que foi que eu caí, gente? Ah, da criança, né? Tinha lá um não sei o que falava entre pessoas, não sei o que, idosos e tal, e crianças. E eu marquei também e caí. Mas Eu achei também. super legal. Eu coloquei que Eu os também. idosos eram um grupo de risco, aí eu coloquei que sim, mas é perigoso para todo mundo, na verdade. Ah, é, exatamente. Essa é outra, né? Professor, eu errei a fala, última, que é da amamentação, sabe? Eu não entendi. Amamentação? Eu pensei que tinha um problema, sei É que é lá. mais importante para amamentar a criança do que deixar de amamentar, Exato. né? Exato. Essa aí é muito, né, David? Essa daí eu fiquei assim também, eu fiquei balançado. Eu só marquei que eu acertei essa, né? Não lembro se era negativa ou afirmativa, mas porque eu lembrei de noticiário. Falei, ninguém comentou ainda nada disso, né? Nunca falaram de amamentação. Então vamos lá. Mas foi meio que no instinto também essa. Agora, eu vou pegar essa minha mensagem do WhatsApp, né? Porque aí ela tá bonitinha com a explicação e o joguinho, e vou pôr lá no grupo do WhatsApp do Vetor, tá bom? Aí quem por acaso não tá aqui na aula vai fazer também, professores, vão ver todo mundo lá. Como se fala? Eu vou desafiar o Rosa. Eu falei, Rosa, faz esse aí, né? Já já vou pôr lá para todo mundo, gente, beleza? Agora, vamos lá, beleza, então. Gente, depois manda aí para vocês também, para a família, tá bom? Manda para os amigos, que é super legal. Vamos lá para o exercício 18. Eu vou compartilhar de novo a tela. O exercício era esse, ó. Quer ver? Inclusive está no meu WhatsApp aqui agora, ó. O exercício era esse aqui, ó. Ah, não é esse não. Espera aí. Achei. Né? O exercício era esse, pessoal. Uma doença genética humana, FUVEST, tá vendo? Segunda fase, ó. É causada por mutações de um gene localizado no cromossomo. Os indivíduos A, B e C têm mutações nos segmentos de DNA nesse gene, cuja sequência normal está representada a seguir, então vinha a sequência normal, né? Beleza. E depois vinham os indivíduos A, B e C que tinham mutações por substituição, não é? O que a questão perguntava, ó? Aí, perguntava isso. Ó, usando a tabela que relaciona alguns códons aos respectivos aminoácidos e considerando que a fita molde é a que tem a letra M, responda. Quais serão os segmentos de proteínas produzidos, respectivamente, pelos indivíduos A, B e C, né? Os que têm mutações, porque o outro indivíduo nem tem letra, certo? E na B, que tipos de mutações ocorreram, respectivamente, nos indivíduos A, B e C? Então, gente, quer ver? Eu vou colocar aqui naquele slide que eu mandei para vocês, né? Eu mandei para o Rubão e vocês têm, então, acesso a ele. Lembra dele, ó? Ele tem duas coisas aqui legais para a gente. Essa descrição das mutações, lembrando todas, né? E também fatores mutagênicos, radiações e tudo. E ele tem esse exercício resolvido, né? Então, quem foi vendo lá até o fim, quem baixou, achou a resolução do exercício. Depois que eu fui ver, falei, cara, eu pedi para todo mundo fazer e mandei o slide com a resolução. Mas tudo bem, né? Quem já viu, não tem problema. Vamos resolver juntos. Você tem essas três, o que, gente? Consequências nas mutações por substituição, né? De bases, que é a mutação com alteração do sentido da proteína, a proteína fica diferente, lembra? Mutação com perda de sentido, ela fica com aminoácidos a menos, porque tem trincas a menos, né? Códons a menos, e as mutações silenciosas. Aí eu lembro, eu mostrei para vocês aqui. Com alteração de sentido, o aminoácido vai acabar sendo trocado, porque o códon acabou, né? Codificando outro aminoácido. Olha lá, com perda de sentido, gente, o códon novo, o códon mutante, ele passa a ser um códon de stop, por acaso, né? Por acaso. E no stop não vem mais aminoácidos. Então a proteína, por exemplo, aqui antes, ela tinha 4 aminoácidos, metionina, valina, histidina, tirosina, e agora a nova tem 3 aminoácidos. Então foi perda, né, de sentido da proteína. Aqui também tem outro exemplo, ó. Né? E a silenciosa ou neutra é porque o código é degenerado, lembra? Então, você pode ter, né, aminoácidos diferentes
códons diferentes, né, codificando o mesmo aminoácido, certo? Então aí você tem o código degenerado. Se o códon mutante, por acaso, codifica o mesmo aminoácido que o outro códon, então a proteína vai ficar normal, né? Vai ter sido neutra a mutação, vai ter sido silenciosa, tá? Muito bem, aqui está a mutação silenciosa. Então, se não mudar a proteína, né, ela não sofre alterações. Aí eu vou seguir esse slide que vocês já viram na aula passada. Olha aí o exercício, gente. Então, uma doença é a mesma coisa, causada por mutações e tudo. Aí estava aqui a sequência normal, né? Eu só coloquei no slide de uma forma mais organizadinha, né? E não como estava na FUVEST, mas é a mesma questão. Essa é a sequência normal, esse é o DNA normal. Aí vem o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C. Qual que era a pergunta da letra A mesmo, lembra? Quais são as proteínas produzidas por esses indivíduos, né? Gente, mas a primeira coisa que você tinha que fazer era identificar as mutações, né? Para você já ficar esperto. Falar, a mutação do indivíduo A está aqui, ó. Como é que você ia saber? Porque esse, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, esse quinto códon, ele era antes ATG. E no indivíduo A, deixa eu pegar meu apontador, esqueci. No indivíduo A é ATT. Então, substituiu uma guanina no quinto códon por uma timina, beleza? Qual a mutação do indivíduo B? Você tinha que também descobrir. Era né, missão do candidato aqui fazer isso, gente. O primeiro códon do indivíduo B que estava diferente, ó. O original era CAA e o mutante era CAT. Substituiu um A por T aqui, ó. E qual que era a terceira mutação? Curiosamente, todas vieram com timinas, né? Por acaso. O segundo códon normal passou a ser, ao invés de AAC, passou a ser TAC, né? TAC. Pronto, identificou as três? Identificou. Agora, para você encontrar a proteína, você tem que encontrar os RNAs mensageiros, né, gente? Então, o próximo passo era, aqui está a tabela do código genético, né? Que a questão fornecia. Não era essa tabela, que essa aqui é meio tosca, né, gente? Eu que pus. Era uma tabela mais bonitinha da questão da FUVEST, mas eu não consegui pegar, não sei porquê. Aí eu pus outra que ajuda a dar na mesma, né? E aí vinha a pergunta, usando a tabela tal, responda, quais serão os segmentos de proteínas produzidos por A, B e C? Nomeie cada mutação, né? Gente, então aqui, ó, do indivíduo A, certo? Nós temos isso, a proteína normal, o RNA mensageiro normal, perdão, né? Ah, não é do indivíduo A, desculpa, esse é o normal. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você tem o RNA, o DNA normal, você também tem que ver como é que é o mensageiro normal e até a proteína normal, para você comparar com as mutantes, né? Entendeu? Então tinha esse passo super importante para você chegar na resposta, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, o RNA mensageiro normal é tal. Isso você faria para você mesmo, né? Até como suporte para responder o resto. O mensageiro normal é esse. E qual é a proteína normal, então, gente? Buscando na tabela do código genético, né? Então, GUU codifica a valina. Aí você vai um por um. O UG codifica a leucina. Eu vou buscando aqui, né? Na tabela, ó. Cadê o GUU? Aqui, ó, valina. E vou pondo, né, na ordem. ACU codifica a treonina. CCU, prolina. Tal, até o final. Então, quantos aminoácidos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos, gente. Quantos códons tinham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eram 7 códons, 7 aminoácidos. Não tinha códon de parada, nada. Quando a gente vai para o indivíduo A, agora sim já faz parte da resposta, né? Eu vejo que o RNA mensageiro mutante, pessoal, ao invés de ter o AC no quinto códon, tem o AA. Quando eu vou buscar na tabela do código genético, o que eu percebo? Ó? Que esse UAA é um códon de parada. A tabela me mostra isso, códon stop, né? Códon de parada. Então, a proteína A, ao invés de ter 7 aminoácidos, ela tem 4. Percebe? Ó? Putz, então a mutação... Aí vinha a letra B da pergunta, né? A segunda pela letra B. Que perguntava que tipos de mutações são essas, o que elas vão gerar, né, pessoal? Certo? Então, você já viu aqui que está tendo perda de sentido, né? O indivíduo B, a mutação foi no primeiro códon, passou a ser GUA ao invés de GUU. Como ficou a proteína? Não mudou nada. Ó. Quando você vê na tabela do código, é ainda valina, como antes. Leucina, treonina e tal. Então, foi o quê? Silenciosa, né? Indivíduo C, a mutação foi no segundo códon, era como antes, UUG, e agora passou a ser AUG, né? Como fica a proteína? Valina, metionina, treonina e tal. Continua tendo 7 aminoácidos, mas trocou o segundo aminoácido, de leucina para metionina. Isso que está na tela agora, gente,
é a resposta do item A, tá bom? Era uma questão trabalhosa da FUVEST. Trabalhosa. Você concorda que só para fazer esse item A, você ia gastar uns 7 minutos? Talvez 10 minutos, né? Porque se a pessoa fizer com pressa, ela erra uma adenina e uma guanina, pronto, vai tudo por água abaixo. Não dá para ter pressa nessas questões, né? Então, enquanto a média de resolução de item de questão dissertativa é 3 minutos, essa aqui você ia gastar o dobro, né? Agora, é aquela coisa que eu sempre falo, depois você compensa numa outra questão. Certamente o examinador que faz uma prova dessas, ele fala, putz, eu exagerei nessa questão aí. O cara vai demorar pra caramba para fazer, né? Então, a outra questão, eu vou perguntar, o que é a célula, né? O que é um ser vivo? Brincando, mas ele vai fazer uma pergunta que é muito rápida para compensar, entendeu? Então, não se preocupa. Se é uma questão demorada, isso já foi planejado, né? E aí vinha o item B, gente. Olha o item B. Então, mutação por substituição com perda de sentido. Foi o indivíduo A, porque perdeu aminoácidos, né? Qual é o tipo de mutação do indivíduo B agora? Mutação por substituição também, são todas, né? Silenciosa ou neutra, porque a proteína não foi alterada. Qual o tipo de mutação do C, indivíduo C? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Também por substituição, com alteração de sentido, por quê? Porque a proteína ficou diferente, né? Então aqui já estava toda respondida a questão, certo, gente? Beleza. Essa era caprichada, hein? Fala a verdade. Deixa eu ver, alguém ficou com dúvida nessa, então? Alguém quer falar? Ou tranquilo, gente? Beleza, né? Espera aí que eu viajei aqui. Tranquilo? Tudo bem. Tá joia. Então, sendo assim, continuando com esse assunto, mas ao mesmo tempo mudando de assunto, né? Porque ainda tem DNA e tudo, mas pensando no núcleo. Então, vamos mudar de slide aqui, ó. E passar para o slide do núcleo celular. Gente, vejam o que nós tínhamos visto na aula passada. Retomando o assunto do núcleo celular, né? E aprofundando, ó. Isso é o que você tem na própria apostila, na aula 19 e 20, né? A estrutura do núcleo, os componentes do núcleo, olha aí, a condensação da cromatina, né? Gente, me fala uma coisa, refresca a minha memória. Esse slide do núcleo, eu não mandei para vocês ainda, né? Eu mandei aquele de mutações, tô certo? Beleza. Melhor, porque depois eu complementei esse slide aqui, eu deixei ele com mais coisas. Então, agora sim eu vou poder mandar para vocês, tá? A gente viu que o DNA ou cromatina sofre a condensação, né, gente? E aí forma o cromossomo. Quando ele sofre essa condensação, ele já está duplicado, né? Já passa a ser um cromossomo duplicado, com duas o quê? Cromátides irmãs. A gente viu que, olha aí a condensação, né? A gente viu que essa duplicação, ela acontece na parte chamada intérfase, né, gente, do ciclo celular. Então, o DNA, que é um só, é uma molécula só, né, tá vendo, ó? Dupla fita, tudo. Mas aí ele sofre a duplicação e faz 2 DNAs filhos, né? 2 DNAs idênticos. Esses DNAs filhos, a gente chama de cromátides irmãs, né? Essas são as famosas cromátides irmãs. Quando acaba essa duplicação, aí eu falei para vocês, gente, agora é que vem a condensação cromossômica mesmo. Agora é que vem esse processo aqui, né? Então, a cromatina, uma vez que está duplicado, o DNA duplicado, ele sofre a condensação. Olha ele sendo visto aqui no microscópio óptico, né? Como você vê uma maçaroca de DNA, tá vendo? Ó? De cromossomo, né, gente, para todo lado. Mas já é ele condensado. E as duas cromátides irmãs, elas ficam presas entre si pelo chamado centrômero. Tá vendo o centrômero aqui, ó? Né? O centrômero é o que mantém as cromátides unidas, gente. Tá bom? E aí outra coisa a respeito dos cromossomos, então. Você pode até dizer, esse cromossomo duplicado, então, por exemplo, ele tem 2 moléculas de DNA, né, gente? Apesar de gigantescas, né, e anoveladas, mas eu tenho uma molécula de DNA aqui, que eu estou passando com um apontador, tá vendo? Ó? Que é uma cromátide irmã, né? E a outra molécula de DNA está aqui, ó, toda enrolada, né? Que é a outra cromátide irmã, certo? Então, se eu pegar um cromossomo simples, e eu posso até tomar essa liberdade, gente, e chamar isso aqui de um único cromossomo, ó. Ah, isso aqui é um cromossomo simples.
Apesar de ser uma cromatina descondensada, né? Mas você pode chamar, tá? Ele é um DNA. Um cromossomo é um DNA. Quando ele está duplicado com as duas cromátides irmãs, eu posso falar então que ele agora tem 2 DNAs, né? Que são 2 moléculas idênticas de DNA, tá bom? Muito bem, presas pelo centrômero. Aí outra coisa, gente, os cromossomos têm tipos diferentes. Por exemplo, quanto à posição do centrômero, em relação à posição do centrômero, tá? Então, assim, se o centrômero estiver bem no meio das 2 cromátides irmãs, eu vou chamar de cromossomo metacêntrico, né? Se o centrômero estiver deslocado em direção à ponta, eu chamo de cromossomo submetacêntrico, é o B aqui, ó. É o B, tá? E aí ele passa a ter um braço curto, tá vendo o braço, ó? São as 2 partes, né, que o centrômero separa. Braço curto e um braço longo, beleza? Tem cromossomos também que são do tipo C. Qual que é o C, ó? Com o centrômero mais perto da ponta ainda, é o cromossomo acrocêntrico, certo? Finalmente, o último tipo é o com o centrômero na ponta, bem na ponta, gente. E aí fica sendo o cromossomo telocêntrico, tudo bem? Então, por exemplo, no cariótipo humano, né, nós temos o nosso cariótipo, que é o conjunto de tipos de cromossomos, nós temos desses 4 tipos de cromossomos, tá bom? Olha aqui na próxima imagem, não é essa não, é essa aqui, ó. O que significa então cariótipo, gente? É o conjunto de características como número, forma e tamanho dos cromossomos de uma espécie, entendeu? Então, o cariótipo humano é esse que está aqui na imagem, ó. Nós temos ao todo 46 cromossomos, né, nós humanos, e a gente fala que o nosso cariótipo é 2N igual a 46, certo? 2N igual a 46. Por que 2N? Porque sempre numa célula somática, uma célula do corpo, da pele, né, gente, do músculo, dos ossos, nós temos pares de cromossomos homólogos, né? Opa, por que homólogos? Porque você tem 2 cromossomos de cada tipo, né? Esse prefixo homo, lembra que quer dizer semelhantes, certo? Então, são 2 cromossomos semelhantes. Por exemplo, nós temos esse tipo aqui, número 1, na espécie humana. Então, você tem 2 dele. São os 2 homólogos. É um par de cromossomos homólogos, tá? Então, os 2 são metacêntricos, eles são grandes, tá vendo? Agora, gente, e detalhe, isso vale para todos os seres humanos. Todos os humanos têm o mesmo cariótipo, entendeu? Né? Exceto pelos cromossomos sexuais, que podem ser XX ou XY. Mas os outros são todos do mesmo tipo. Então, por exemplo, se você pegar o cromossomo 21, aqui embaixo, ó, né? O cromossomo 21 ele é pequenininho, o tamanho também importa para o tipo, tá bom? O cromossomo 21 é pequenininho e ele tem o centrômero, gente, perto da ponta. Ele é um cromossomo acrocêntrico, tá? Então, tem 2 dele. Então, por isso que a gente fala que é 2N, né? O N, pessoal, a letra N de navio, significa o número de tipos da espécie. Então, os tipos de cromossomos humanos são 23. Você tem o tipo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, né? O 21, o 22 e o tipo 23. O 23º. Qual que é? É o tipo sexual, XX ou XY, entendeu? Beleza. Então, o nosso N, o N da espécie humana é 23. Mas, então, o 2N é 46. O que quer dizer 2N? Quer dizer, é uma célula que tem um de cada tipo. Perdão, 2 de cada tipo. Né? Então, deixa eu até colocar essa informação aqui no chat, que é tão importante para nós, pessoal. O N, né, da espécie, olha aí, é o número de tipos, tá? O número de tipos de cromossomo, gente. Beleza? Então, exemplo, né? O N da espécie humana é 23. Tá bom? Então a gente fala assim, o ser humano é N igual a 23. Em geral a gente usa a letra minúscula, assim, ó, o N minúsculo, tá bom? Muito bem. Portanto, né, gente? Portanto, olha aí, as células humanas, né, somáticas. O que são somáticas, gente? Vou pôr entre parênteses, ó, do corpo. São 2N igual a 46. Não foi, peraí. 2N igual... Agora sim, tá vendo? Ó? Saiu errado o 46 lá no meio, você viu?
Acho que eu bati aqui na tecla errada na hora. Mas então, assim, se o nosso N é 23, as células somáticas do corpo são 2N igual a 46. Por que mesmo? Por causa disso que você está vendo nesse slide, ó. Porque a gente tem um par de homólogos para cada cromossomo, né, gente? Para cada tipo, tá? E esses homólogos, gente, eles são um do pai e um da mãe. Então, agora isso é muito interessante, esse complemento que eu vou pôr aqui, ó. Certo? Olha isso que barato. Os gametas, né, humanos, e também dos animais, né, dos outros animais e tal, óvulos e espermatozoides, são N. Portanto, gente, a gente chama isso de haploides. É até uma coisa que vocês viram até na botânica, né? Quem é diploide, quem é haploide, lembra dessa história? Né? Então, gametas humanos, eles só têm um cromossomo de cada tipo. Né? Gametas são N igual a 23. Olha isso. O que quer dizer mesmo? Possuem apenas um cromossomo de cada tipo. Agora, não pode faltar nenhum tipo, entendeu, gente? Então, o espermatozoide, por exemplo, de um homem, ele tem que ter um cromossomo do tipo 1, um cromossomo do tipo 2, mas não tem o par de homólogos, né? 3, 4, 5 e assim vai. Ó. 21, 22 e um cromossomo sexual, né? Então, o pai da futura criança, ele manda no espermatozoide dele, junto com os outros 22 cromossomos, 22 tipos, né? Ele manda um cromossomo sexual dele, que pode ser o X ou o Y. Eu aponto aqui porque esse é o par XX, tá bom? Ó, bem no grupo C aqui, ó. Esse é o par XX, né? Então, ele manda pro filho, né? E o óvulo da futura mãe, ele também tem um cromossomo de cada, entendeu? Inclusive o sexual também, né? Quando acontece a fecundação, gente, do espermatozoide com óvulo, né, esses pares de cromossomos homólogos voltam a se juntar no zigoto, que é a primeira célula do próximo indivíduo, do filho deles, né? Então, junta o cromossomo 1 do pai com 1 da mãe. Faz o par de homólogos, olha que legal. Junta o cromossomo 21 do pai com 21 da mãe. Forma o par de homólogos, né? Então, a célula, que é o zigoto, já é 2N igual a 46. Já tem o número cromossômico da espécie correto, entendeu? E, por exemplo, se o pai mandou o cromossomo Y no espermatozoide dele, que é um menorzinho, né? O Y parece o 22 aqui, ó. Mas é um a mais, tá bom? É outro, né? Mandou o Y. E a mãe mandou o X que ela tem, né? Porque a mulher é XX mesmo. Então, junta o X da mulher com o Y do homem. Da mãe com o do pai, né, gente? E o zigoto vai ser o quê? XY vai ser um menino que vai nascer. Agora, o pai também pode mandar o cromossomo X. Quem faz essa separação dos homólogos é a meiose, né? Que a gente vai ver em seguida. Então, a meiose do homem, por exemplo, de um futuro pai, ela separa o X do Y. E pode colocar no gameta do pai, no espermatozoide, tanto o X quanto o Y, né? Então, o cara também pode ter uma filha menina por isso. E a chance é 50%, né, de menino ou menina. Porque ele pode mandar o cromossomo X no espermatozoide, a mulher manda o cromossomo X no óvulo dela, e na fecundação junta X com X. Aí fica isso aqui, ó. Fica esse cariótipo feminino que a gente fala, né? Tá certo? Então, é super importante você lembrar isso. O que significa N, o que significa 2N, né, gente? Isso é em relação ao número cromossômico, né? Olha aí, então, mais uma vez, eu vou pôr aqui essa definição. Ela tem também na minha pseudolousa, que eu vou te mostrar agora, e depois eu vou mandar a foto no grupo, tá bom? É assim, ó. Mas eu quero escrever aqui também, gente. Então, célula diploide, né? O que é? É uma célula 2N, certo? Igual a alguma coisa, né? Vamos supor, 2N igual a 46, a célula humana. E o que quer dizer, gente? Quer dizer que ela possui, olha aí, 2 cromossomos de cada tipo, né? Como é que eu chamo esses cromossomos de cada tipo? Eles são homólogos. Ou seja, gente, só a célula diploide tem esses cromossomos homólogos que a gente está vendo no slide do cariótipo, entendeu? Beleza. Quais são os exemplos de células diploides? Por exemplo, então, células somáticas, né? Ó, do corpo. Beleza. Agora, células, então, gente, se for uma célula haploide, olha o nome que a gente dá, haploide. Portanto, essa célula é o quê? N
né? Apenas N. O que significa? Que ela possui, por sua vez, apenas um cromossomo, tá? Um cromossomo de cada tipo. Célula haploide, tá bom? Um de cada tipo. Por exemplo, quem? Gametas. Tá? Agora, vocês viram na botânica, eu acho que já viram, não tenho certeza, não me lembro direitinho, gente, com o rosa, mas que a meiose das plantas, a meiose do reino vegetal, ela produz esporos, né? Você lembra que é a meiose espórica? Outro exemplo, os esporos, tá? Gametas e esporos, ó. Também são N, né? Ou também as células somáticas de uma planta como a briófita, né? A briófita tem as células haploides também, gente. Portanto, só tem um cromossomo de cada tipo, né? Não tem o quê? Não tem homólogos, né? Não tem cromossomos homólogos, tá? Homólogos. Olha aí. Tem mais uma coisa importante que eu vou falar aqui no chat antes da gente mudar de slide e tudo. Não posso esquecer, gente. Espera aí. Que eu pensei agora em falar para... já sei. É que é o seguinte. Você pode chamar esse número N da espécie, o número de tipos de cromossomos, né? Lembra N? O que significa mesmo? N igual a... Vou pôr mais uma vez. Número de tipos de cromossomos, né? Da espécie. Então, cada espécie tem o seu número de tipos, né, gente? Tem o seu N. E você pode chamar isso de genoma, tá bom? N, olha isso, é o genoma da espécie. Como assim? Então, por exemplo, ó. Peraí. Por exemplo, né? O genoma da espécie humana, tá bom, gente? É N igual a 23. Isso pelo seguinte, o genoma, lembra que ele nada mais é, gente, do que toda a sequência de bases do DNA, né? Toda a sequência de bases. Então, se a gente tem 23 cromossomos, 23 tipos, né? Quando você conseguir fazer todo o sequenciamento do DNA humano, você obtém lá bilhões de bases, são 6 bilhões de bases, né? 6 vezes 10 a nona bases. E com uma sequência específica. Esse é o nosso genoma. Tá bom. Mas ele não é feito, ele não é sequenciado em cima do número 2N. Por que não? Porque os cromossomos, eles são homólogos, então eles têm a mesma sequência, pelo menos em grande parte, né? Com pequenas mutações, pequenas alterações. Então, se a gente fizer o sequenciamento do genoma no número haploide, em um cromossomo de cada tipo, já vale. Então, o genoma da espécie humana é 23, nós temos N igual a 23. Agora, por exemplo, você pega o gorila, eles são 2N igual a 48. Né? Portanto, o N, quanto que é? Sempre metade, né, gente? Você põe o 2 para a direita dividindo, né? Então, o N do gorila é 24, né? Então, o genoma do gorila é 24, entendeu? Por aí vai. Tem um número curioso, esses números eles são muito variáveis, né, de acordo com as espécies. Mas na espécie, por exemplo, gente, da cana-de-açúcar, o 2N é igual a 110. Imagina, cana-de-açúcar é 2N igual a 110. Né? Você fala, nossa, então elas são mais sofisticadas e inteligentes do que nós. Não, é simplesmente uma curiosidade, né? É só um fato. Então, vou pôr esse exemplo aqui, ó. Nossa, gente, o que eu fiz? Não sei, peraí. Por que não tá indo? Agora sim. Ó, cana de açúcar. 2 pontos. O 2N dela, né? O 2N é igual a 110. Imagina, isso quer dizer que ela tem, gente, 110 cromossomos na célula. O número da direita, você percebe que é sempre o valor total de cromossomos? Ela tem 110 cromossomos mesmo, né? Na célula dela. E, portanto, qual que é o genoma, né? Da cana-de-açúcar? N igual a 55. Isso quer dizer que a planta cana-de-açúcar, né? A célula da cana-de-açúcar, gente, ela tem 55 tipos de cromossomos diferentes. E na célula somática dela, então, né, na célula do caule, na célula da folha, ela vai ter um par de cada um desses tipos. Um par de cada um dos 55 tipos de cromossomos, né? Ela tem 2 de cada, portanto, ela tem 2N igual a 110. Olha isso, ó. Beleza? Né?
2N igual a 110 aqui, ó. Olha só. Isso que está aparecendo aqui na foto, gente, no próximo slide, tá vendo? Ó? É um outro tipo de cariótipo, tá bom? Aqui é um outro tipo de cariótipo. Esse é um exame. Você sabe que dá para fazer um exame em hospital chamado cariograma, né? Vamos supor, nasce uma criança que o médico tem uma suspeita de que ela tem uma síndrome. Por exemplo, uma síndrome de Down. Suspeita. O que faz? Vamos fazer um cariograma dessa criança. Tira uma gota de sangue dela, do pezinho mesmo e tal, né? Olha no microscópio. Encontra uma célula que tem os cromossomos bem condensados, como esses daqui, ó. A condensação máxima permite essa visualização, gente. Tira uma foto do microscópio, dá para tirar a fotografia da lente, tá bom? Imprime a foto, corta os cromossomos do papel da foto e cola nessa folha, com os grupos A, B, C, D, E, F, G, né? E ele vai ver se essa criança tem um cariograma normal ou um cariótipo normal, né? Cariograma é o nome do exame, cariótipo é realmente o resultado, né? Ou se ela tem alguma alteração. Vamos supor que essa criança tivesse síndrome de Down. O que o médico ia encontrar, gente, no cariótipo? Os biólogos fazem isso também, viu? O médico ia encontrar aqui no 21, o tipo 21, ele ia encontrar 3 cromossomos e não 2, né? Entendeu? Essa seria a diferença. A criança teria 3 cromossomos 21, tá? Mostrando o quê? Perdão. Mostrando que ela realmente apresenta síndrome de Down, né? Assim como ele suspeitava. Assim como o médico suspeitava. É bem que eu estava vendo que a tela estava pequena. Agora eu consegui melhorar aqui. Né, gente? Tem crianças que podem ter, por exemplo, 3 cromossomos X. Aí é outra síndrome, chamada síndrome do triplo X, né? Então, esses cariogramas mostram. Para começar, mostra o sexo, né? Tem 2X, então sexo feminino. Tem um X só e o outro é o Y, sexo masculino. E depois mostra uma possível síndrome. Se ele não consegue ver nesse cariograma mais simples, que é o que vocês estão vendo aqui, gente, aí é feito um cariograma mais complexo, é até caro, né? É caro, um exame que vai custar uns R$4.000, assim. Mas é possível de fazer, que é esse daqui, ó. É um cariograma com bandeamento. Por que um bandeamento? Porque a gente vê as bandas em que nós temos tipos diferentes de DNA, de cromatina, né? Chamadas eucromatina, heterocromatina, que eu vou te mostrar agora o que significa. Tá bom? Então, dá para fazer vários desses cariogramas, né? E descobrir se a criança tem um cariótipo normal ou se ela tem uma síndrome e assim por diante, tá? Beleza. Oi, David, fala aí. O David está levantando a mão aqui, gente. Pode falar. Professor, desculpe. Manda abraço. Se o indivíduo tivesse alguma síndrome, por exemplo, ele vai ter um cromossomo a mais do que o normal? É isso? Ou eu entendi errado? Então, David, depois eu vou entrar em detalhes sobre essas síndromes, tá, gente? E a gente vai fazer uma aula só sobre elas, porque tem vestibulares que costumam perguntar, né? Mas, é assim, pode ser alteração numérica, viu, David? Pode ter um cromossomo a mais, então vai ter 47 mesmo. Você sabe que uma criança com síndrome de Down, ela tem o número cromossômico, né, o cariótipo 2N igual a 47, né? Ela tem um cromossomo a mais mesmo. Agora, tem síndromes que tem um cromossomo a menos. Mas tanto umas quanto as outras são o quê? Numéricas. Só que tem síndromes que o cromossomo tem um pedaço a menos. Tem síndromes que o cromossomo tem um pedaço a mais. E aí são origens do quê? Estruturais, né? A gente chama de mutações cromossômicas estruturais. Então, tudo isso pode ser visto no cariótipo, tá? Tudo isso pode ser detectado nesse exame. O que o cariótipo não detecta, gente, são mutações genéticas. Aquelas que a gente viu na aula passada, que eu até mandei o slide para vocês, né? As mutações genéticas, porque aí é alteração de uma base, né? Pensa, a substituição de uma base. O cariótipo não mostra, porque ele não está mostrando o DNA, né? A molécula. Ele está mostrando o corpo do cromossomo, uma coisa mais grotesca, uma coisa muito mais fácil de se observar. Tanto que o exame é tosquinho mesmo, né? O exame a gente faz o quê? Olha no microscópio, tira a foto, recorta a foto e cola. Imagina. Tá? Tanto que quem aqui, gente, no vetor for fazer faculdade de biológicas, pode ser biologia, pode ser farmácia, pode ser, não importa, né? Biomédicas, pode ser medicina, pode ser odontologia. Muito provavelmente vocês vão fazer em laboratório esse exame, né? O exame do cariograma.
Assim, esse aqui mais básico, não de bandeamento, que precisa de material muito sofisticado, né? Mas esse simples de colar as fotos, né? Vocês vão fazer. E talvez até alguém já tenha feito em laboratório do colégio mesmo, do ensino médio mesmo, né? Tem colégio que faz. Então, é básico esse exame, é fácil de fazer, tá? Ou seja, não dá para ver DNA, né? Tá bom? Diga, David, fala aí. Só mais uma coisa. Se, por exemplo, tiver essa alteração, todas as células vão ter esse padrão ou, tipo, é só uma célula só que tem, tipo, 47, o resto tem 46? Não, vão ser todas. Sabe por que todas? Porque é um problema que vai surgir já no zigoto, né? É um problema que vem dos pais, tipo, ou o pai ou a mãe manda um cromossomo a mais no gameta dele. Ao invés do gameta ser N igual a 23, é N igual a 24. E aí o cromossomo que está a mais, vamos supor que seja o 21, né? Na fecundação, um dos gametas já tem um cromossomo 21, normal. E o outro gameta está trazendo 2, né? Então, o que acontece? O zigoto passa a ter pares de homólogos normais, o número 1, número 2, número 3, mas o cromossomo 21 tem 3. É o que a gente chama de trissomia, né? E aí já é a primeira célula. Como a célula vai sofrendo mitoses, o primeiro zigoto, né, gente? E fazendo células iguais, 2, 4, 8, todas as células vão tendo 47. E todas as células do corpo vão tendo esses 3, 21. Você entendeu? Então, quando você pega uma pessoa com síndrome de Down, todas as células dela do corpo têm essa característica, né? Tem 3 cromossomos 21 e por isso que traz os problemas da síndrome, né? Problemas depende da síndrome. Pode ter retardo mental, pode ter, sei lá, problemas cardíacos, pode ter problemas endócrinos, né? Porque todas as células do corpo dela estão alteradas, número cromossômico alterado, entendeu, David? Boa pergunta. Entendi. Valeu, professor. Beleza. E depois a gente volta a isso, viu, pessoal? Depois que a gente tiver visto a meiose, que é lá na aula 24, eu vou voltar e fazer uma aula com vocês só de síndromes cromossômicas, tá? Agora, esse site, de novo, voltando a ele, o Planeta Bio, na parte de citologia e núcleo celular, gente, ele fala uma coisa aqui que é um detalhe, mas eu quero que vocês saibam, né? Eu quero falar sobre ele, que são os tipos de cromatina. Lembra que a cromatina é o DNA que vai se condensar para formar o cromossomo, tá bom? Beleza, olha ele aqui, ó, bem no cantinho da primeira imagem, né? Só que a eucromatina é um tipo. O que é a eucromatina? O eu é de verdadeiro, né? É um filamento, a parte da cromatina, que não é condensado e tem os genes ativos, tá bom? Eucromatina. Agora, gente, ao longo da cromatina, tem pedacinhos que ficam sempre condensados, constantemente condensados. Tá? E esses pedaços a gente chama de heterocromatina. Olha isso. Então, uma cromatina diferenciada, né? São pontos mais condensados e constantemente condensados. Não só na mitose, não só na divisão celular, né? Quando vem a condensação cromossômica mesmo, tá vendo? E nesses pontos da cromatina, gente, não tem genes ativos, né? Não tem atividade gênica. O que o gene faz mesmo? O gene faz transcrição, RNA mensageiro, para fazer a síntese proteica, né? Na heterocromatina não tem transcrição, só na eucromatina, tá? Mas fala, Castilho, mas tá bom, e qual a importância disso? É só saber que existe, tá bom? E aí, gente, quando você tem aquele cariótipo, né? Por bandas, lembra da foto dele? Deixa eu pôr de novo, ó. Olha por bandas. O que está sendo evidenciado são as regiões justamente de eucromatina, heterocromatina, né? E algumas outras diferenças também de cromatina, tá bom? Então, esses são os tipos de cromatina, muito bem. Aí uma coisa aqui que esse slide também já está adiantando, eu vou falar para vocês, ó, no box verde, gente. No período S da intérfase, o que é a intérfase? Tá vendo aqui, ó? É aquele período que a célula não está se dividindo, lembra? É quando não há ainda mitose, mas ela está duplicando o DNA, né, gente? Então, são 3 fases, depois eu vou falar mais sobre elas, a G1, fase S e fase G2. Entendeu? Nem vou escrever ainda, porque depois eu vou entrar nesses detalhes. Fases G1, S e G2. A fase S é a intermediária. É justamente tudo da intérfase, tá? É justamente, pessoal, onde tem a duplicação do DNA, ó. O S é a inicial de síntese, ou seja, a produção de DNA, né? Então, na fase S, os cromossomos se duplicam e formam as cromátides irmãs. Olha elas aqui, gente. Uma cromátide irmã e outra cromátide irmã, né? E depois, na mitose, só no início da mitose,
ou da meiose é que vai começar a espiralização cromossômica. O que é isso? Condensação. Tá? Muito bem. Olha aqui esse slide, essa próxima página do site. Mostra para a gente as cromátides. Então, aqui está uma cromátide, né, gente? E aqui está outra cromátide. E como elas são condensadas. Então, quando descondensa, ó, desenrola a cromátide, você tem o DNA todo, tá vendo que legal? Ao redor das estonas, né, gente? Tá bom? Beleza. Aqui são as posições do centrômero que eu já falei para vocês lá no meu slide, né? Tá joia. Por enquanto, então, deixa eu voltar aqui a vocês. Stop share. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta no chat. Por enquanto não, né, gente? Beleza. Então, sendo assim, olha o que eu quero mostrar para vocês aqui na minha pseudolousa. Tá? É isso que eu quero fazer agora? É isso. Olha só. Então, vamos lá. Aqui está uma célula diploide. Vou aproximar bem ela, né? Deixa eu aproximar uma luz aqui a mais. Deixa eu ver se ajuda. Deixa eu ver. Depois eu vou pôr a foto também lá no... Peraí, gente, para eu poder ver melhor. Vou fazer diferente. Assim. Como é que eu mudo a forma que eu estou vendo mesmo, gente? Fugiu agora aqui da... Como assim, Pro? O que eu tô vendo na minha tela. Vendo, por exemplo, eu queria me ver, né, na tela. Sabe, clica na sua fotinho. Na sua foto que aí seleciona. Espera aí, deixa eu ver aqui. Talvez porque a speaker view. É isso. Mais ou menos, não está muito... Ah, agora eu consegui, gente. Porque aí eu consigo mirar melhor aqui, ó, a foto, senão eu fico meio perdido. Né? Pronto, vocês estão vendo normal, não está invertido não, né? Não estou mais compartilhando. Tá bom. Então, olha só, você tem uma célula diploide, tá? Ela é 2N igual a 4. Então, lembrem-se do significado desse 2N igual a 4, gente. 2N quer dizer o quê? Que tem cromossomos homólogos, que tem pares de homólogos, né? 4 é o número total da célula de cromossomos, tem 4 nela. Então, quanto vale o N dessa espécie, né? Vale 2. Passo o 2 para a direita dividindo. Isso aqui é como se fosse 2x igual a 4, você entendeu? E o x é igual a 2, né? O que é o N mesmo? É o número de tipos de cromossomos, ó. Então, essa espécie de ser vivo, sabe-se lá o que é isso? Né? Um inseto, um protozoário, não sei. Mas essa espécie tem 2 tipos de cromossomos, ó. Tá? Quando eu tenho que desenhar a célula, então, gente, é muito simples. Eu vou fazer um tipo, faz grande. Tipo, um tipo grande, ó. E um tipo pequeno, certo? Mas como é 2N, eu tenho que fazer 2 do grande e fazer 2 do pequeno. Tem questões dissertativas de segundas fases, tudo que pedem isso, viu? Pedem isso, ó. Represente uma célula 2N igual a 4, imagina. Né? E aí, lembra que um pedacinho, qualquer pedacinho que eu pegar desse cromossomo, se eu aumentar no microscópio eletrônico, o que ele é, na verdade? Um DNA. Beleza? Então, aqui eu tenho vamos contar, 2, 3, 4 cromossomos, certo? Beleza, olha os centrômeros deles aqui, ó. Um centrômero desse, um centrômero desse, né? 4 cromossomos. E, portanto, eu tenho 4 DNAs. Fala, Castilho, mas eu posso falar assim mesmo, né? Posso falar que a célula tem 4 DNAs? Pode. Pensa na célula humana, gente. Se fosse a célula humana, seria 2N igual a 46, né? Quantos tipos você faria aqui? Levaria meia hora para fazer, né? Mas quantos tipos? 23, né? E de cada um você teria 2. Você teria um par de homólogos, concorda? Então, teria 46 cromossomos. Quantos DNAs? 46. Beleza? Olha que legal. Agora, outra coisa importante, gente, é o conceito de genes alelos. Tá vendo? Ó? O que são genes alelos? Por exemplo, o azão é alelo do azinho. São genes que ocupam a mesma posição no cromossomo. Tá? A gente consegue detectar essa posição, né? Então, por exemplo, a distância do centrômero até o gene azinho é a mesma distância do centrômero até o gene azão. Como eles são cromossomos homólogos, eles têm os centrômeros na mesma posição, entendeu? E a distância até o gene
alelo, um alelo do outro, né, é a mesma distância. A gente chama, na verdade, de mesmo locus, tá? Então, os genes alelos são os genes de mesmo locus. O que é locus em latim? Localização. Então, se eu coloco um cromossomo homólogo do lado do outro, ou na frente do outro, né, os genes alelos ocupam a mesma posição, a mesma altura. Pensa assim, a mesma altura. Então, os genes alelos, gente, ficam um de frente para o outro, ó. Tá? Por exemplo, você tem um gene F aqui, ó, Fzão, né? Então, na frente dele tem um Fzinho. O Fzão é alelo do Fzinho, tá? E o que a gente mostra por um tracinho azão, é na verdade um pedaço, né, do cromossomo. Lembra que o gene ele pode ter 500 bases, o gene pode ter 1000 bases. Então, eu vou fazer uma coisa aqui nesse meu desenho, ó. Lembrando que, na realidade, pessoal, fazer assim, ó, né? O que eu chamo de gene azão é um pedaço do DNA. E a gente acaba mostrando como se fosse um tracinho, né? Mas é assim mesmo que representa, viu? Ó, então, cromossomo, tracinho A, nesse caso, azão, né? O que é o tracinho? Então, vejam, ele está representando um pedaço do DNA. É o gene... O que é o azão? Ó, é o gene azão. Tá vendo, gente? Agora, nesse pedaço, você pode ter 500 bases, 1000 bases, 2000 bases, né? E a sequência específica desse gene. Na frente tem outro DNA, outro pedaço desse DNA, e é o gene azinho. De repente, o par de genes alelos azão-azinho pode ser o gene da cor dos olhos, por exemplo. Né? O par de genes alelos Fzão, Fzinho, pode ser o gene, vamos supor, da textura do cabelo. Né? E o outro cromossomo, outro par de homólogos aqui, tem outros genes, né? Vamos supor o gene Bzão e Bzinho, ó. Então, Bzão é alelo do Bzinho, tá vendo, gente? Agora, os genes alelos, pessoal, entre eles sempre servem para a mesma característica, tá? Eles sempre condicionam a mesma característica. Então, deixa eu escrever isso aqui também, que é importante, ó. Genes alelos, né? Tem o mesmo locus, né, nos cromossomos homólogos. Tá vendo? Então, esse termo é em latim mesmo locus, né, gente? Tá? Por exemplo, azão, né? Azão, azinho. E outra coisa também importante, né, pessoal, que facilita a nossa vida, é que os alelos, a gente sempre dá a mesma letra para eles, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho o gene azão, o alelo dele é o azinho. Ah, Castilho, mas não pode ser azão e azão? Pode. Ó, então, outro exemplo, gente. Azão, azão. Seria uma pessoa que teria, né, os dois genes para a cor dos olhos dominantes, por exemplo. Né? Porque a letra maiúscula a gente usa para o dominante, né? Aquele que manda, entre aspas. E a letra minúscula é o recessivo. Lembra dessa palavra? Não? Lembra desse termo? É o gene recessivo. Então, também pode ter gente que tem os dois alelos azinho, azinho. Ó. Pode ser azinho, azinho. Eu quis mostrar os dois diferentes só para constar, né? Então, azão, azinho. Ó. Beleza, gente? Agora, uma coisa que ajuda muito é que os alelos a gente sempre dá a mesma letra para eles. Né? Então, se um é azão e o outro é recessivo, tem que ser azinho. Né? Então, é fácil de você reconhecer numa célula quem são os alelos. Você vê lá, tipo, tem um gene Wzão, o outro vai ser Wzinho, é o alelo. Sempre as mesmas letras, entendeu? Mas é lógico que você não vai dar esse conceito que é informal, né? Então, o conceito qual é? É esse, ó. Os genes alelos têm o mesmo locus, né? Tem a mesma posição no cromossomo, gente. E outra coisa, ó. E os genes alelos, vou escrever também, ó. Os genes alelos, né? Condicionam a mesma característica. A gente usa esse termo mesmo, gente. Condicionam, né? A mesma característica, ó. Tá? Por exemplo, então, o gene A, né? Condiciona a cor dos olhos. Essa característica genética aqui, ó. Condiciona a cor dos olhos. Beleza, gente? Então, o gene azinho também. Entendeu? O minúsculo, né? O recessivo. Tanto um quanto o outro são para a cor dos olhos. Mas é que, por exemplo, o azão, ele pode condicionar um olho mais escuro, um olho castanho. Entendeu?
E o azinho pode condicionar o gene mais claro, um gene verde, um gene mais claro, um olho mais claro, um olho verde, um olho azul, né? Mas qual é a característica? A característica é a mesma, é a cor dos olhos, tá? Esses são os genes alelos, também um conceito bem importante, né? Mas só tem genes alelos a célula que tiver pares de homólogos, né, gente? Então só tem genes alelos a célula que for o quê? Diploide. Agora, depois a gente vai ver na meiose, né? O que a meiose faz, gente? O que ela faz? Ela separa os cromossomos homólogos, essa divisão celular, para justamente fazer os gametas, né? E os gametas são haploides. Então a meiose, ela realiza, ó, a redução cromossômica. Ela vai transformar uma célula diploide em uma célula haploide. Olha que legal. Tá bom? Célula haploide, né? Quem vão ser células haploides? Gametas ou esporos. Se era 2n igual a 4, o número normal da espécie, então as células haploides são n igual a 2. Olha como é que fica a célula haploide, gente. Como é que você tem que representar? Ela só tem um cromossomo de cada tipo. Então ela tem um grande e um pequeno, né? Não pode ter dois grandes, tipo homólogos, nem dois pequenos. Então a célula haploide, ela deixa de ter cromossomos o quê? Homólogos. Você entendeu? E tipo, se tinha os genes azão, azinho, né? A célula haploide só tem um gene, azão, ó. Podia ser o azinho? Podia, tanto faz, viu? Se vem o azão ou vem o azinho, depende do acaso, tá? Mas ela só tem um gene A. Portanto, ela não tem alelos. Assim como a célula haploide não tem homólogos, né? Ela só tem um F, ó. Ela só tem um D de bola, perdão, né? Só tem um D de bola. Então, a célula haploide ou gameta ou esporo, ela só tem um cromossomo de cada tipo, é o N da espécie, e, portanto, só tem um gene de cada tipo, não tem pares de genes alelos. Tá bom, gente? Nesse slide também, vocês vão ter essa foto dessa lousinha, né, gente? E nesse slide que eu vou também disponibilizar para vocês, vocês também têm essas definições, quer ver? Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Mais uma vez, ó. Vejam o slide, gente. Né? É a mesma coisa que está no meu papel. Sério, par de cromossomos homólogos. Cada cromossomo duplicado, homólogo tem duas cromátides. Então, esse aqui, da esquerda, é homólogo desse. Mesmo tamanho, né? Tem cromátides irmãs porque estão duplicados, diferentemente do meu do desenho, né, gente, que estava simples. E aqui estão os genes alelos, ó. Então, o azão é alelo do azinho. O bezinho é alelo do bezinho. Tem dois de cada porque tem as cromátides irmãs, né, na foto do slide, certo? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o gene A é alelo do B. Não são, porque são genes diferentes, né? Tipo, o A traz a cor dos olhos, vamos supor, e o B traz a textura do cabelo também, só por exemplo, né? Exemplificando. Então, A é alelo de A e B é alelo de B. Olha outra coisa importante que tem no slide, gente. A célula haploide N tem uma cópia de cada cromossomo. A célula diploide 2N tem duas cópias de cada cromossomo, né? Então, a N vai ter um azul, um verde, um vermelho, por exemplo, né? Um grande, um médio, um pequeno. E a 2N vai ter dois vermelhos, dois azuis, dois verdes, ó. Portanto, qual é o número haploide dessa espécie do slide? N igual a 1, 2, 3. Conta os cromossomos e pronto. Qual é o número 2N dessa espécie? É o dobro. 2N igual a 6, né? E quando você conta, realmente você encontra 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, esse slide também retoma isso daqui, né, gente? Beleza? Pessoal, então, por enquanto, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar a vocês aqui. Deixa eu ver. Quem ficou com alguma dúvida disso tudo que eu falei? Alguém quer levantar a mão ou pôr aqui no chat? Castilho. Oi, pode falar. Uma pergunta antiga. No cariótipo, não dá para ver se a pessoa tipo, tem uma predisposição? No cariótipo, na predisposição? Não. Dá para ver assim, se a pessoa tem alguma mutação mesmo ela, né? Talvez ela tenha, tá? Por exemplo, tem mulheres, né, que têm a síndrome do triplo X, tá? Que elas são aparentemente normais, elas não têm nenhum problema, entendeu? Mas ela pode mandar, aí sim, se ela tiver isso, né? Ela pode mandar um cromossomo a mais para o filho, para a filha.
E aí pode gerar um problema. Então, até é possível, sim. É possível. Mas também vai querer dizer que essa pessoa, por sua vez, ela tem uma síndrome. Mesmo que ela não tenha muitos sintomas, tem síndromes mais leves. Tá legal? Beleza? Agora, a predisposição de doença genética, não. Essa não dá. Porque lembra que você não vê mutação genética, né? Você só vê mutação cromossômica. Tá bom? Sim, entendi. Beleza? Tá bom. David, você também ia perguntar? Sim, professor. Eu não entendi, não ficou muito claro na minha cabeça o genoma, sabe? Aquela parte que você estava explicando do genoma. Você poderia voltar, por favor? Sim, é assim, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui também, escrever no chat. O genoma, o conceito mesmo da palavra, né, gente? Genoma é a sequência, olha aí, completa, né, de bases nitrogenadas, né, de todo o DNA de uma espécie. Olha isso, o conceito da palavra genoma. Ó. Então, se eu fizer o genoma da espécie humana, e já foi feito, né, gente? Nós encontramos lá 6 bilhões de bases nitrogenadas, por aí, esse número é uma média, né? 6 bilhões de bases. E essa sequência é o que importa. Agora, eu vou pegar essa sequência de bases aonde? No número haploide da espécie. Então, eu vou sequenciar os cromossomos, né, que são os DNAs, mas apenas os 23. Eu quero um de cada tipo, eu não quero os 46, porque já tem tudo dobrado, né? Se eu analisar o genoma de uma célula somática, gente, da célula da pele, por exemplo, eu vou ver o genoma dobrado. Eu vou fazer 2 vezes a sequência, né? Então, eu vejo na célula haploide, eu vejo no gameta, entendeu? E, então, o genoma, olha só, é sequenciado, né? A partir de células, o que, gente? Células haploides. Entendeu? Por isso que a gente fala, né? Na espécie humana, N igual a 23. Então, eu vou sequenciar 23 cromossomos, um de cada tipo, e pronto, já vou ter o genoma da espécie. Entendeu, David? Entendi. Valeu, professor. Legal. Beleza. Pessoal, então assim, antes de eu continuar com as perguntas, de vocês me fazerem as últimas perguntas, né? Olha só, aqui é uma coisa também muito importante. Quando eu pegar a célula 2N igual a 4, né? Que a gente viu lá atrás, e ela sofrer a duplicação do DNA, ou que eu posso chamar de duplicação cromossômica, olha os 4 cromossomos aqui com genes alelos. O que vai acontecer com ela? Cada cromossomo desses, como é um DNA, ele vai sofrer autoduplicação, ó. Aquela que a gente viu aulas atrás, lembra? Então, uma fita de DNA vai dar origem a outra. Outra fita de DNA vai dar origem a outra. Olha duplicando aqui, ó. De cima para baixo e de baixo para cima, né? A duplicação, gente, ela vai das pontas para o centro e ela estaciona no centrômero, ó. Ela para aqui, entendeu? Então, essa duplicação vai gerar as cromátides irmãs. Quando finalizar o processo da duplicação cromossômica, o que a gente vai ter é isso, ó. Aí é que cada cromossomo fica com um aspecto de X, né? Parece uma letra X, concorda? Por quê? Porque cada um deles agora está com 2, o quê, gente? Cromátides irmãs. Tá vendo? Então, são cromossomos duplicados, né? Eu tenho os 2 homólogos grandes e tenho os 2 homólogos pequenos. Tá vendo? Ó? Beleza. Mas cada um tem as suas cromátides irmãs. E uma coisa importante na duplicação, quando acaba, é que os alelos vão ter que ficar dobrados. Porque, pensa, ó, se tinha um gene alelo azão, agora tem 2, né? Olha isso. Se tinha um gene alelo azinho, agora tem 2 azinhos. Ah, por quê, Castilho? Porque as cromátides irmãs, gente, são idênticas. Entendeu? Essa é idêntica dessa, ó. Então, os genes alelos, eles têm que ser, nas cromátides irmãs, exatamente os mesmos. Entendeu? Aqui também, né? Bzão, Bzão, e no outro pequeno, que era esse, ó, que tinha Bzinho. Bzinho, Bzinho. Percebeu? Após isso, é que vai começar a mitose, que a gente vai ver na próxima aula. Vai começar a divisão celular, gente. E aí eles vão sofrer a condensação, ó, vão ficar assim. Depois, entendeu? Olha isso. Mas continua lá, né? Os genes alelos, tipo Bzão, Bzão, entendeu? Tipo Bzinho, Bzinho. E agora uma coisa muito importante para finalizar a teoria de hoje. Última coisa que eu vou falar, gente. Quando acontece a duplicação cromossômica,
o 2N da espécie, né, o número cromossômico, não muda. Olha, não era 2N igual a 4? Mesmo duplicado, eu continuo dizendo que é 2N igual a 4. Cuidado para não cair nessa pegadinha, né, de achar que, como duplicou, agora eu vou pôr o dobro. 2N igual a 8. Não é. Por que não? Porque você continua tendo 4 cromossomos, 1, 2, 3, 4. A única diferença é que eles estão duplicados, tá bom? Então, quando você contar cromossomo, gente, você tem que contar o quê? O número de centrômeros. E não o número de, não o número de cromátides. Né? Porque se você contar cromátides, quantas vão dar? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai contar 8 cromátides. Né? Mas não é assim, porque cada cromossomo é um só, mas ele tem 2 cromátides. Então eu conto os centrômeros, tá? 1, 2, 3, 4. Então o número da direita continua sendo 4. E por que ainda é 2N? Porque eu tenho 2 homólogos do grande, né? Um par do grande, e eu tenho 2 homólogos do pequeno, um par do pequeno. Então 2 de cada. 2N igual a 4. Isso não mudou. Olha que legal. Tá? Cuidado com essa pegadinha. Beleza? Depois da duplicação cromossômica, não muda o número cromossômico. Certo, gente? Eu vou passar a tarefa para vocês, fixação e aprofundamento dessa parte toda do núcleo. Porém, eu queria também que você fizesse com muito cuidado e capricho isso aqui, gente, para eu conferir com vocês na próxima aula. Quer ver? Ó, esse exercício da aula 19 e 20, que é você desenhar aqui para mim uma célula haploide e uma diploide. Por exemplo, você pode fazer uma célula haploide N igual a 2, você escolhe N igual a 4, né? E desenha ela aqui. E depois você vai fazer aqui uma célula diploide, com os cromossomos e tudo, parecido com essa que eu te mostrei, tá? E coloca para mim o conceito, né? Tipo assim, ó, célula haploide, qual que é o conceito mesmo? Lembra? É um cromossomo, né, de cada tipo. Entendeu, gente? Põe o número cromossômico e põe o conceito dela, tá certo? E depois a gente vai conferir na próxima aula, tá? Pode fazer também esses aqui, ó, exercícios da aula que são desenha a célula, mais uma vez, né, etc, etc, tá? E ainda a tarefa do caderno de exercícios sobre isso tudo, gente. Beleza? Aquele exercício que eu ia fazer com vocês na luzinha aqui não deu tempo. A gente vai fazer depois. Vai ficar assim, ó. Tá? Na próxima aula, quando eu vou falar de mitose, vocês vão fazer para mim aqui nessa luzinha, entre aspas, em que todo mundo vai conseguir desenhar a sua. Isso aqui é o que eu fiz com uma sala de aula de uma escola. Veja, cada um desenhou um cromossomo, tá vendo? Uma célula, né? É super legal. Mas a gente vai fazer na próxima aula, não tem problema. Tá bom? Então, agora sim, eu vou parar aqui o compartilhamento. Só vou perguntar para vocês se tem mais alguma dúvida por enquanto. E a gente já vai finalizar. Beleza, gente? É isso por hoje. Vamos lá, deixa eu ver. Alguém ficou com mais alguma pergunta que queira falar? Ô, professor, o Samuel tinha perguntado no chat. É? Ele perguntou se você pode falar da definição de locus. É verdade. Olha, Samuel, não tinha visto. Então, a palavra locus é assim, gente. Ó, locus é posição. Posição do quê, né? Posição do gene no cromossomo. Tá? Por exemplo, Samuel, a posição do gene em relação ao centrômero. A gente consegue medir, né, micrômetros e tudo, mas dá para medir. Tá? Então, assim, os genes alelos entre si, mas não precisa falar genes alelos entre si, que é uma redundância. Sempre que eu falar genes alelos, já é um em relação ao outro, entendeu? Os genes alelos, eles têm, né, o mesmo locus. Então, por quê? Porque ocupam, né, a mesma, entre aspas, altura, né, ou posição, olha aí, no cromossomo. Lógico que não é no mesmo cromossomo, né, Samuel? Mas é nos cromossomos homólogos. Como os homólogos têm o mesmo tamanho, sabe? A mesma forma, né? Mesma posição do centrômero. Então, se eu colocar um homólogo do lado do outro, os genes alelos vão ficar um de frente para o outro. Tá? Isso é o locus. E esses genes que ocupam o mesmo locus, eles têm a mesma função. Eles trazem a mesma característica, né? E assim por diante.
Tá bom? Ficou mais claro? Boa pergunta. Pode. Ó, o Samuel, ó. Eu posso falar que eles são equidistantes do centrômero? Pode, Samuel, é isso mesmo. Eles têm a mesma distância do centrômero, tá? Beleza? Mas só de você falar que é alelo, né, genes alelos, isso já está tudo subentendido. Eles têm a mesma posição, né, são equidistantes e têm a mesma função em termos genéticos, tá bom? E aí, gente, quem mais? Professor, Fala aí, David. Eu não sei se é incômodo, mas você poderia abrir o slide de novo? Posso? Peraí. Ah, não, pera. Eu não sei se era slide. Desculpa. Era a sua lousa, sabe? Eu tô confundindo as coisas. Isso, desculpe. Peraí, então. Essa da duplicação, David? Isso. Ou a anterior? Não, essa mesmo. Então, uma coisa que eu não entendi. Se é duplicação, por exemplo, pegando antes da duplicação, se ele vai duplicar a fita, o alelo, a fita que tem um alelo, a dominante, né, que eu tinha dito, Vazão? ela vai ser a molde. Então não teria que gerar, tipo, uma fita complementar com um alelo pequeno. Eu não entendi por que não tá ligado, tipo, um A grande com um A pequeno, e sim um A grande com um A grande. Eu não sei se deu para entender. É que é assim, David, cuidado, porque cada cromossomo desses, ó, que é uma barra aqui, que a gente mostra uma barra só, ele é um DNA completo, entendeu? Então, na verdade, esse cromossomo, ele tem as duas fitas já. Olha isso, eu vou pegar aqui e vou indicar, né, um trechinho desse cromossomo que tem o azão sendo aumentado no microscópio eletrônico. Se eu aumentasse esse trecho, eu veria isso, ó. Né? Peraí. Ó, eu veria as duas fitas do DNA. Olha isso. Então, se você pegar um pedacinho do cromossomo que tem o azão, ele é um DNA dupla fita, tá vendo? Então, isso que está sendo mostrado aqui, ó, é com uma barra dessa só. Porque essa barra, entre aspas, esse cromossomo, ele já é um DNA dupla fita, entendeu? Então, ele tem que abrir cada fita, né, David? Separa uma fita da outra, da dupla hélice do DNA, e vai tendo, sabe aquela enzima DNA polimerase? Ela vai ligando base com base, né? Então, por exemplo, aqui ela está ligando T com A, C com G e tal. E aqui, também ligando T com A, C com G, né? Então, se eu tinha um gene A que era... Cuidado que esse A não é de adenina, não, né? É simplesmente o nome do gene, tá? Se eu tenho um gene A aqui, que é um pedaço do DNA, ele vai ser copiado, não vai? Ó, então, aqui vai ter outro gene azão. Então, o gene azão está aqui e outro gene azão está aqui. Cadê eles depois? Ó, veja os dois, ó. Gene azão aqui e gene azão aqui. Só que isso é uma dupla fita e isso é uma dupla fita de DNA. Consegue perceber essa diferença? Né? Sim, é isso porque confunde. Parece... Sabe por que confunde? Porque a gente passa a fazer o DNA dupla fita como sendo uma barra, né? Fala, putz, então aí tem uma fita só, mas não é. É a dupla fita de DNA. Né? Então, quando o cromossomo está duplicado e tem as duas cromátides irmãs, cada cromátide irmã tem duas fitas de DNA. Você entendeu? Dupla hélice, né? Tá bom? Entendi, eu estava também confundindo base com alelo. Isso, porque chama geneazão, aí a gente pensa na base adenina, mas não é, né? Não é, tá bom? A adenina é a base e o gene chama A só porque sim, entendeu? Mas é letra A. Beleza? Beleza, valeu, professor. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Gente, ó, obrigado a todos então, tá bom? Legal, gente. Tchau para todos. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, professor. Mais tarde, foto da lousinha, vou mandar slide, tudo que tem direito. Beleza? Valeu. E vocês vão fazendo as questões, me manda pergunta no WhatsApp, tá? Quem ficar, tipo essa sua, David. Quem tiver, pode mandar lá para mim, gente, durante a semana. Tá? Tá bom, obrigada, viu, Castilho? Até sábado. Eu que agradeço. Pra gente não esperar até Tchau, o sábado para tirar a dúvida, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom sábado e Tchau, bom domingo. senhor também. Valeu, gente.